Bom dia. Comecei um pouquinho atrasada porque esqueci algumas coisas técnicas aqui. Estou também na casa da minha tia, então eu tive que arranjar um cantinho. Peço desculpa pelo atraso. Bom, seja muito bem-vinda. Espero que vocês curtam bastante essa live. Vou deixar salva. Lembrando que estou olhando para baixo porque tem colinha. Então, não é que eu estou ignorando vocês. Para quem está entrando, sempre deixo as perguntas por último, só para não interromper aqui a linha de raciocínio. Mas é só por isso. Gosto muito da participação de vocês. Pode mandar pergunta que depois eu vou olhando. Eu só não respondo na hora, mas depois eu olho, eu volto aqui para olhar. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, vão colocando aqui, né? Bom, bora começar. Eu li um livro, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Eu li há muito tempo, então essas anotações, inclusive, são muito antigas. E é por isso que eu trouxe para vocês. E é um tema muito específico sobre a nossa ansiedade, sobre nossa visão de vida, mas ela interfere muito na nossa familiaridade. Pode parecer que não, mas interfere bastante, porque é como a gente vai encarar a nossa vida e são aspectos que trazem isso pra gente, tá? E quando eu li esse livro, foi muito no começo da minha conversão. Inclusive, eu li esse livro por causa da minha conversão ao catolicismo. Eu não sei se muita gente aqui sabe, mas eu nasci em berço católico, eu sempre fui na igreja, coroinha, grupo de jovens, etc. E na adolescência eu me afastei totalmente dessa vida católica. E aí quando eu retornei de um jeito em que eu queria conhecer tudo. Então por isso que eu falo que eu me converti, né? Porque antes eu fazia de uma forma automática e agora realmente eu vivo isso, eu faço com que eu viva isso, né? E aí, esse livro ele fala muito de um trecho da Bíblia e é muito legal porque é muito rico esse trecho da Bíblia porque pode ensinar muito pra gente. Gente, vou pedir desculpa porque aqui na casa da minha tia atrás passa ônibus, então vocês vão escutar esses barulhos. E eu não sei se vocês já fizeram aquele teste. Me responde aqui se você já fizeram aquele teste quando a gente é adolescente, que perguntam pra gente quando eles enchem um copo com água até metade e aí eles perguntam, você tá vendo esse copo meio cheio ou meio vazio? A live de hoje vai falar muito sobre isso. Responde aqui quem tá online, como que vocês veem um copo quando ele tá metade de água? Vocês veem meio cheio ou meio vazio? E esse teste é engraçado porque desde a primeira vez, assim, eu nem sabia o porquê disso, eu sempre respondi meio cheio, né? E tem um outro paralelo que eu faço, né, quando eu tava na faculdade, ou até numa estrada, por exemplo. Quando eu tava na faculdade, eu podia estar no primeiro ano, por exemplo, mas eu falava assim, nossa, já passou um ano, graças a Deus, só tem mais 4 anos pela frente. Se eu tô na estrada é a mesma coisa, toda vez eu tô na estrada, assim, se a gente vai fazer um caminho longo, né, mais de 3 horas, eu olho pro Waze, assim, aí eu vejo lá, tipo, 30 minutos, eu falei, nossa, graças a Deus já passou 30 minutos, ou seja, só tem mais 2 horas e meia pra vir, né. E o trecho da Bíblia, ele vai falar muito disso, ele pega nesse ponto, né. E aí a história, eu tô olhando pra baixo pra poder ser legítima a história, que é quando Cristo ele vai na casa de Lázaro, né? E aí estão as irmãs dele lá, que é Marta e Maria. E aí enquanto Marta fica toda apreensiva, vai limpar a casa, vai fazer pão, vai fazer café, Maria tá lá sentada, escutando o que Jesus tem pra falar. Só que naquela época, o que acontece? Naquela época as mulheres faziam esse serviço, né? Elas iam, elas arrumavam a casa, elas faziam pão, elas faziam café. Então Marta fica muito irritada com a irmã dela, que tá sentada escutando Jesus. Ela fica muito irritada e ela vira, né, pra Cristo e fala, né, você não vai chamar a atenção de Maria, você não vai falar pra ela te servir? E aí Jesus responde, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Prestem atenção, Cristo lá vendo Marta correndo, querendo fazer pão, querendo fazer café. E, gente, Cristo tava lá, na casa dela, para conversar com eles, para conversar com ele, para ele poder ensinar, para ele poder estar com elas. E Marta não tava preocupada com isso. Marta tava preocupada em ir lá fazer pão, uma casa para servir ele. Só que se hoje Cristo fosse para sua casa, o que seria mais importante? Você dar atenção para essa casa, para você servir, ou para você sentar lá com ele e entender o que ele tem para te falar?
com certeza a prioridade, e aqui não é se desfazendo de servir, mas aqui, nessa situação, qual que era a prioridade? Era sentar lá com Cristo e escutar o que ele tinha para falar. E é isso que a gente precisa em tudo na nossa vida, em tudo. Então, o convite aqui é para a gente refletir exatamente onde estão as nossas prioridades, o que são prioridades para a gente, o que aquece a nossa alma, o que a gente quer a médio e longo prazo para nossa vida e o quanto que a gente está dando atenção para isso, tá? E aí, eu acho que de uma forma, às vezes automática, às vezes a gente não percebe, a gente negligencia muito isso de nós, né? A gente dá atenção o que a gente acha necessário, mas a gente não para refletir o que de fato é necessário. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando a Ju tinha mais ou menos 1 ano, depois tem um destaque meu de maternidade, vocês vão entender o que eu passei, assim, nesse 1 ano, né? Eu tive um puerpério muito longo, mas não é o puerpério de fato, mas eu arranquei muita coisa de mim. E aí, eu lembro quando a Ju tinha 1 ano, eu comecei a trabalhar, eu tive essa ansiedade de trabalhar, então eu voltei a trabalhar CLT na empresa. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro, ela ficava na escola o dia inteiro. Quando eu chegava em casa, nessa época eu tinha diarista para me ajudar. E eu tinha diarista frequente, inclusive. Mas eu chegava em casa, a minha preocupação estava inteira em arrumar aquela casa, mesmo tendo diarista. Arrumar aquela casa, fazer alguma coisa na casa. E eu não dava atenção para minha filha. Ela já estava o dia inteiro na escola, ela já ficava o dia inteiro com a minha mãe e eu não dava atenção. E isso fez muito mal para ela e para mim. Por quê? Ela não queria mais estar do meu lado, é óbvio, ela ficava o dia inteiro na escola. E aí, quando ela chegava, eu negligenciava ela. Quando chegava o final de semana, por exemplo, eu ia brincar com ela, ela não queria. Ela preferia o pai, ela preferia a avó, ela preferia o tio. É óbvio que ela não ia preferir a mãe não dava atenção para ela. Então, isso foi muito ruim para mim. De uma certa forma, foi muito bom, porque começou a mudar completamente minha vida. Mas foi muito ruim, porque aquilo me doía. Eu falava assim, como assim ela não quer estar comigo? Como assim ela não quer brincar comigo? E aí foi quando eu procurei, né, esse livro para poder ler. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa medida, né? Porque quantas beatas a gente conhece, né, que vão na igreja católica, fazem tudo, né? Vão na missa, são salmistas, ajuda com alguma outra pastoral, né? Pastoral, de repente, para fazer comida, né? Para as pessoas de rua, essas coisas. E dentro de casa a pessoa é um inferno, né? Tipo assim, ou seja, ela está servindo lá a Deus, mas a pessoa é um inferno dentro de casa. Então a gente tem que ter essa medida, por isso que eu falo, a gente tem que ter essa prioridade. E aí, antes da gente continuar a live, ontem eu fiz uma chamada de atenção para vocês, porque muita gente às vezes vem reclamar para mim, né, que faz terapia, essas coisas, reclamar no bom sentido, né, mas faz terapia, todas essas coisas, para encontrar a essência de quando era adolescente, para estar mais feminina, por exemplo. E aí eu chamo vocês aqui para refletir, por que é tão importante a gente saber as nossas prioridades para conseguir isso? Porque quando a gente tem muito claro o que é prioridade pra gente, quando a gente tem muito amor por essas prioridades, isso a gente começa a dar o nosso coração para aquilo. Então, novamente, um exemplo, né? Eu dou muito exemplo meu, se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar o exemplo de vocês, mas é para vocês, para contextualizar isso para vocês melhor, né? De forma melhor. Quando eu passei por esse período com a Ju e eu comecei, gente, a prioridade são os meus filhos, meu marido, minha família, o jogo virou completamente. Então, eu comecei a dar mais atenção para minha filha do jeito que ela de fato merecia, do jeito, de uma forma que eu comecei a cumprir essa minha vocação sobre mulher. Tem uma live muito legal sobre vocação da mulher, depois vocês olham lá, tá? Inclusive, eu acho que aquilo lá é a essência da feminilidade, assim. Se vocês puderem, depois parem e assistem. E aí, eu consegui voltar à minha essência. Eu consegui sorrir mais. Esses dias veio uma querida aqui no direct falando, né? Eu era muito alegre.
O que impede você de ser alegre? Impede quando você não tá vivendo essa sua prioridade, essa sua meta de vida, quando você não deixa claro o que você quer, né? E a gente, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, a gente tá cheio de tarefas, né? Porque a gente vive no mundo de Marta, a gente não vive no mundo de Maria, né? Então a gente tem o trabalho para quem trabalha fora. Mas você trabalha em casa, tá bom, mas tem gente que trabalha fora, eu já trabalhei fora também. Então eu tenho eu tenho muita experiência em relação a isso. Eu larguei tudo há 2 anos apenas, então até então não era, eu não trabalhava em casa, né? Eu trabalhava fora. Então a gente tem a tarefa do trabalho, a gente tem a tarefa de casa, para quem não tem ajuda como eu, a gente tem a tarefa pessoal, a gente tem a tarefa com os filhos, a gente tem a tarefa com o marido. Então, assim, são muitas tarefas. A gente vive no mundo de Marta, onde a gente tem que fazer muita coisa, mas a gente quer ter aquele coração de Maria. Então, por isso é muito importante a gente ter as nossas metas e as nossas prioridades muito claras na nossa cabeça, né? E aí ter o equilíbrio, né? Porque também não adianta, por exemplo, largar tudo, só cuidar dos meninos, só cuidar do meu marido, mas peraí, a parte do trabalho vai ficar negligenciada, cuidar de mim também vai ser negligenciado, né? Então a gente precisa ter muito equilíbrio entre todas essas prioridades, né? E tem uma coisa, né, no catolicismo, que a gente faz o ato de consagração. Então tem consagração a São José, tem consagração a Nossa Senhora, tem a consagração do nosso dia para Deus, para Jesus Cristo. E o que é o ato de consagração? O ato de consagração é você entregar todos os seus atos, todas as suas tarefas de pleno coração e de forma verdadeira a tudo isso. E por que não a gente não pega esse ato de consagração e faz isso com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa casa? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente consegue ter esse equilíbrio. Porque aquele momento que a gente está fazendo de fato aquela tarefa, quando a gente entrega de coração, a gente consegue concluir com excelência, a gente consegue dar o nosso coração lá com excelência. Então a gente consegue distribuir esses vários pratinhos ao longo do dia com excelência, né? Eu vejo muita gente falando, eu não consigo dar conta, eu não consigo dar conta. Então, para conseguir dar conta é saber quais são as metas, saber quais são as nossas prioridades e entregar o nosso coração de fato àquilo. Então, quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, eu preciso entregar o meu coração ao trabalho. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, eu preciso dar o meu coração para os meus filhos, eu preciso me entregar ao coração. Então, não adianta eu, por exemplo, eu estou cuidando dos meus filhos e ficar no celular aqui o tempo todo. Eu não estou me entregando a eles. E é óbvio que eles vão exigir mais de mim. E aí, no momento cuidei dos meus filhos. Nossa, beleza, fiquei no celular o tempo todo, tô cuidando dos meus filhos, tô no celular aqui. Agora é hora de eu cuidar da casa, fazer uma janta. A hora que eu for cuidar da casa, fazer uma janta, é óbvio que eles vão me chamar a atenção. Porque eles não vão estar com aquele coração preenchido, eles não vão estar com o amor preenchido. Do mesmo jeito o trabalho, não adianta nada eu começar a trabalhar aqui, mas eu ficar no Instagram, eu falar, putz, eu preciso resolver um negócio para os meus filhos, eu preciso resolver um negócio para o meu marido. Você não vai concluir o seu trabalho de forma excelente. E aí é óbvio, esse trabalho não sendo concluído de forma que deve ser feita, quando eu estiver com os meus familiares, quando eu estiver cuidando da casa, por exemplo, é óbvio que aquilo lá vai me chamar a atenção. Então, eu preciso mandar um e-mail para um cliente, eu preciso fazer isso porque eu deixei de fazer isso. Vocês entenderam? Então, assim, a gente precisa equilibrar esses potinhos, entregar o nosso coração para todos esses potinhos que a gente tem para equilibrar, né? E aí, a gente ficar mais atenta, né? Então, essa parte de consagração é ficar mais atenta. E aí, desculpa, gente. Eu coloquei aqui pra vocês algumas coisas, né? Ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, pra vocês terem mais clareza do que eu tô falando, né? Então, por exemplo, quando a gente... no meu processo de conversão, né, que eu achava muito impossível eu ter essa vida convertida. Pra quem tá entrando agora, porque passa um avião aqui um ônibus aqui atrás da casa da minha tia. Então, por exemplo, eu achava muito difícil ter essa vida convertida, né, e me entregar mais. Só que a gente pode ir muito no simples.
Então, por exemplo, se tá com uma dor de cabeça, eu falo isso muito pros meus filhos, e é muito bonitinho porque eles fazem. Então, você tá com uma dor de cabeça, só que você precisa lá cuidar deles ou você precisa ir trabalhar. Então, eu preciso pegar um ônibus e trabalhar. E eu tô morrendo de dor de cabeça, tô com cólica, tô naqueles dias de mulher. Já tentou oferecer isso pra conversão de alguém? Tentem fazer isso. Tentem fazer isso. O seu foco muda, o seu olhar muda. Então, tô com muita dor de cabeça. Eu faço isso direto, gente, quase todos os dias. Eu tô com algum desconforto. Eu vou lá e eu ofereço. Eu, na hora, eu paro, que essa dor de cabeça, que esse incômodo que tá aqui na minha cabeça, que ele se transforme na conversão de alguém, que alguém se converta, alguém que precise do seu amor, que você consiga chamar a atenção dessa pessoa. Então aquela dor de cabeça ganha sentido na vida, ela ganha sentido. E aí abraçar o momento de todas as coisas, né? Foi o que eu falei, vocês estão lá, vocês estão sentada. Então pra quem trabalha o dia inteiro, vou pegar então meia horinha pra sentar com meu filho antes de eu começar a arrumar a casa, é o que eu fazia. Vou ficar meia horinha aqui e vou dedicar esse tempo aos meus filhos. Largo o celular, desligo o celular. Ah, mas eu tenho muita coisa pra fazer. É meia horinha, desliga o celular, senta lá, do que você quer brincar? Do que você quer fazer? Você quer que a mamãe leia um livro pra você? Você quer que a gente brinque? A Ju gosta muito de mexer no meu cabelo, né? Eu encosto assim no sofá e dou o cabelo pra ela mexer. Gente, vocês não têm noção do poder que é isso. Entreguem o coração de vocês, né? E aí, por exemplo, um negócio que eu faço, né? Todo mundo às vezes fala assim, eu preciso aprender tal coisa, eu não tenho horário para fazer o curso de inglês, eu não tenho horário para fazer curso de tal coisa, eu não tenho horário para estudar sobre como ser uma católica boa. Gente, enquanto eu lavo louça, eu não tô mentindo, enquanto eu lavo louça eu pego o celular, coloco lá o celular, baixo algum filme, coloco em modo avião aqui, baixo algum curso, alguma coisa pelo YouTube, dá pra vocês fazerem isso, eu vou lá, eu tô lavando a louça, eu tô estudando. Ah, Karina, mas você gosta de anotar muita coisa. É óbvio que eu gosto de anotar muita coisa. Eu não consigo anotar nessa hora. Mas é melhor que eu faça isso do que eu não faça. É o que eu tô alimentando. É alimentar o meu espírito. Então eu preciso. Tô tentando agora aprender latim por causa das orações, porque a missa que eu vou tem muita oração em latim. Eu coloco lá. Eu coloco todas as orações em latim lá enquanto eu tô lavando a louça. Só de escutar, meu ouvido já tá começando a assimilar as coisas. Então façam isso, vocês podem aproveitar isso, né? Sabendo as prioridades, já vou falar disso, tá? Amar o próximo de verdade. O quanto isso é importante no mundo de Marta, né? Se Marta tivesse amando de verdade Jesus Cristo, ela ia fazer igual Maria. E a gente precisa ser Maria em todas as situações do mundo. Então é amar de verdade. E lembre que Jesus falou pra gente amar até os nossos inimigos, ou seja, não adianta a gente queixar, né, dos outros. Mas é difícil amar essa pessoa, porque ela faz isso. Até agora você falou da pessoa, você não falou de você. A obrigação de amar o próximo é sua, não é do próximo. Se o próximo faz isso, faz aquilo, o problema é dele, o problema está com ele. Vou jogar a bola pra você agora. O que você está fazendo para amar mais aquela pessoa? O que você está fazendo mais para amar aquela pessoa? É muito importante a gente ter isso muito claro na nossa cabeça, no mundo de Marta querendo o coração de Maria, tá? Porque isso é no trabalho. Então, quando eu vou me deparar com alguém no trabalho muito difícil, eu preciso amar aquela pessoa difícil no trabalho para que eu consiga concluir o meu trabalho com excelência. Dá para vocês entenderem o quanto isso é importante? Da mesma maneira, em casa, com o nosso marido, ele é outra pessoa, ele teve outros costumes até vocês casarem. Ele é difícil em muitas coisas, assim como ele também é fácil. Só que você precisa amar de verdade o seu marido para que as coisas fluam. A mesma coisa os filhos. Você precisa amar de verdade para ter paciência de ensinar e de repetir 50 vezes a mesma coisa. Não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Não faz isso, não seja mal criado. A gente precisa amar de verdade, porque o outro é o outro. Jesus não direcionou para você, ele não falou assim, ame o próximo como a ti mesmo, se ele te amar também. Jesus não falou isso.
Então é muito importante a gente ter esse coração e exercer isso. E é muito difícil, mas não é impossível, tá? E servir, gente. Servir. Maria serviu a Jesus Cristo quando ela parou de fazer o pão, parou de arrumar a casa e sentou lá para escutar Jesus? Respondem aqui, quem tá online aqui, responde para mim. Ela serviu Jesus Cristo? É óbvio que ela serviu. Sabe como ela serviu? Ela serviu com respeito e com amor, sabendo que ele era o mais importante ali, e não a casa, e não arrumar a casa, e não ir fazer um pão, e não ir fazer um café. Ela amou de verdade, de todo o coração, Jesus Cristo e sentou ali para escutar o que Jesus tinha para falar para ela. Vocês entendem, novamente, onde está a prioridade e onde está a meta? Tá? Aí, é fácil fazer tudo isso, Karina? Não é fácil. Gente, quando eu comecei a mudar isso, eu quero muito trazer uma live sobre isso para vocês. Quando eu comecei a ler muito livro, e até hoje eu leio, muito livro sobre virtude, sobre paciência, sempre voltado ao cristianismo e ao catolicismo. E eu li aquilo, né? Aqueles livros, assim, sabe? E eu falava assim, gente, eu nunca vou ser essa mulher, eu nunca vou ser essa mulher. Só que quando eu olho pra Karina lá atrás, há 5 anos atrás, que fique uma ressalva muito clara, eu tenho muito a que melhorar ainda, muito, eu tenho muito o que exercer ainda, né? Todos os dias. Só que quando eu olho pra Karina 5 anos atrás, assim, eu falo, gente, que evolução, que gostoso ver isso. Eu comparo comigo mesmo. Porque se eu for me comparar com as pessoas que estão no livro, nossa, ferrou, eu nem começo. Eu nem começo a evolução, porque é difícil, é custoso. Santa Teresa, já falei disso pra vocês numa live. Santa Teresa tem uma frase que é aquilo que muito vale, muito custa. Ou seja, tudo o que a gente acha que é muito importante vai custar muito. Vai doer fazer, tá? Estou lendo A Conquista das Virtudes. Nossa, como eu melhorei. Dani, eu fico assim, de coração, de verdade. Vocês não têm noção. Eu fico emocionada, porque o que esses livros... eu tô falando sério, eu fico emocionada porque o que esses livros fizeram com que eu crescesse, com que eu mudasse muito, é absurdo. Assim, eu consumo muito esses livros por causa disso, porque eles me mudam e eles me mantêm. Não é só me mudar, eles me mantêm. E eu volto a repetir, eu tenho muito que crescer ainda, gente, muito que crescer. Mas eu olhando a Karina 5 anos lá atrás, eu falo, muito obrigada. Hoje na minha oração eu tava, né, agradecendo, falando assim, você colocou isso pra mim, você me deu isso. Deus me deu isso, Deus me deu esse recurso, Deus fez com que eu lesse todos esses livros. Muito obrigada, porque Ele foi me dando o caminho, tá? E aí, pra fechar a live, né, eu vou falar sobre prioridades e metas. Já tem live sobre isso, mas eu quero reforçar muito pra vocês aqui, tá? Eu tô vendo que tem 2 perguntinhas, eu já vou abrir pra vocês, tá? Ô Dani, só um negócio. Todo mundo tem muito a melhorar. O caminho de santidade, ele é muito longo. A gente perdeu, né, a graça santificante, né, quando teve o pecado original, ou seja, a gente perdeu essa sabedoria, a gente perdeu esse poder de escolher o bem o tempo todo, então é muito árduo mesmo. Santa Teresa, acho que demorou, se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira aqui, se alguém souber me corrige. Santa Teresa demorou quase 40 anos para conseguir ter essas 7 moradas do livro dela. Então, é isso mesmo, mas o caminho é muito bom. O caminho santifica demais, tá? Eu também tá? Eu também preciso melhorar muito. Como que vocês vão saber o que é meta e o que é prioridade? Eu sugiro muito que vocês assistam a minha live. Tem 2 lives sobre isso, tá? Sobre metas e prioridades, vão lá. E tem uma live que é sobre virtudes, inclusive, que eu falo, onde está o seu coração? Então, pensa em médio e longo prazo. Onde eu quero estar? Como eu quero estar? Então, por exemplo, vamos pegar, né? Hoje, pra mim, assim, o topo. Deus, eu quero missa todos os dias, eu quero participar de uma pastoral para poder servir o meu tempo a Deus, porque o dízimo não é só dinheiro, tá, gente? O dízimo é o seu tempo,
é 10% do seu tempo, isso é bíblico, tá? É 10% do seu tempo, do seu coração, da sua verdade, ou seja, onde está a sua verdade, e manter a igreja. Então, assim, eu quero participar de uma pastoral, por exemplo. Então, essa pra mim é assim, é o número 1. Se vocês perguntarem, é o número 1. Mais do que sua família, mais do que minha família. Mais do que minha família. É o número 1. E dói, tá, fazer isso. Porque a gente tem que renunciar a muita coisa. E depois, eu quero continuar construindo um casamento sólido com meu marido. E, gente, dói isso, dói. Porque a gente precisa renunciar a si mesmo em vários momentos. A gente precisa ensinar muita coisa pro nosso marido. A gente precisa aprender com ele, porque a gente esquece muito disso. A gente precisa, ou seja, ser humilde para aprender muita coisa com o nosso marido. E eles ensinam, tá? Eles ensinam, a gente acha que não, mas eles ensinam. Então, essa é a segunda meta. A terceira meta são meus filhos. Eu quero que os meus filhos não percam tempo na adolescência como eu perdi, por exemplo. Porque é uma coisa que eu me arrependo amargamente. Gente, eu sou cheia de tatuagem, que eu me arrependo, assim, muito, muito, muito de ter feito. Tem uma delas que é aqui na nuca, é a mais que eu me arrependo demais, que é um olho grego. Eu vou tirar, inclusive. Peraí que o ônibus tá passando. Gente, eu cismei com o avião, mas é o ônibus, tá? E então eu quero tirar, né, essa tatuagem. E eu não quero que meus filhos passem por isso. Eu não quero que eles passem. E eu não quero que eles passem não de forma autoritária. Não, você não vai fazer. Não, eu quero ensinar. Eu quero ensinar pra eles a verdade sobre Deus. Eu quero ensinar pra eles sobre a beleza. Eu quero ensinar minhas filhas, independente se elas quiserem trabalhar ou não, a dar valor pra família. Eu quero que elas tenham isso dentro do coração delas, de uma forma natural. E pra isso, eu preciso me forçar o caráter deles e forçar o meu caráter, porque é através do exemplo. O exemplo arrasta, né? Eu escutei isso ontem. É através do exemplo que eu vou conseguir passar isso pra eles. Não adianta eu ensinar tudo isso pra eles, de repente eles olham pra mãe dele, a mãe deles é preguiçosa, a mãe deles não vai na missa, não adianta. Então, eu preciso forçar esse caráter. Eu quero elevar o nível da minha marca, por exemplo, Semijoias, eu quero elevar. Eu já acho que é muito bom hoje, porque eu faço uma coisa muito fora do mercado, mas eu quero elevar, de verdade, eu quero dar algo muito legal, assim, sabe, para meus clientes. Então, por que eu tô falando tudo isso? O que é meta? O que é prioridade? Então, amanhã, vamos supor, me chamam para uma viagem para eu expor as minhas semijoias. Qual que é a minha prioridade? Eu falei para vocês 4, tá? Eu falei de Deus, eu falei do meu casamento, falei dos meus filhos e falei da marca. Dessas 4, o que é prioridade? Se eu for nessa viagem, vai atrapalhar a primeira? Talvez não. Talvez eu encontre uma igreja lá para eu ir na missa todos os dias. Legal, então, seguindo a minha prioridade 1, eu consigo ir. E meu casamento? Será que é um momento, de repente, no momento que eu tô só brigando com meu marido, é um momento pra eu ir viajar? Não é. Então, peraí, vamos voltar atrás. Vamos supor que meu filho tá de recuperação na escola. Peraí, gente, é momento de eu viajar agora? Ficar uma semana lá fora? Não, não é. Quais são as minhas prioridades de vida? Karina, mas eu dou muita prioridade pro meu trabalho. Ótimo, isso tem que estar claro. Então, pra você, se a prioridade número 1 é o trabalho, agora, nesse momento, vai viajar. Deixa tudo organizado com a família, deixa tudo organizado com a igreja, deixa tudo organizado com os filhos e vai viajar. Você entendeu? Tendo isso muito claro na sua cabeça, vai, de uma forma muito automática, isso vai acontecer com vocês, entende? E isso vai ajudar bastante. Por isso que eu falei ontem, assim, às vezes a gente busca, né? A gente fica buscando de uma forma muito exaustiva quem a gente é. E tá muito claro na nossa cabeça. A gente só não tá sabendo moldar isso na nossa cabeça. Então eu vou deixar... eu vou dar um exercício aqui pra vocês. Antes eu vou dar um exemplo. Toda quinta-feira... Agora são férias, né? Mas toda quinta-feira tava tendo aula de virtudes na Opus Dei. Eu tava querendo muito isso, só que eu não tava conseguindo, óbvio. Porque eu tava sem ajuda em casa, ainda tô sem ajuda, todas essas coisas. E por causa do trabalho. O que eu fiz? Eu fiquei uns 3 meses seguidos. Toda quinta-feira eu evitava trabalhar e começava a estudar. Montava live pra vocês aqui. Pra ver se eu ia conseguir dar conta. Porque não adianta também eu começar um negócio e parar. Eu não queria isso. Então eu reprogramei toda a minha rotina.
Eu comecei a fazer mais coisas de sábado, por exemplo. Eu não trabalho de domingo já, porque eu tiro o dia pra descanso, eu tiro o dia pra ir na missa. Então eu comecei a fazer mais coisas de sábado, eu acordava, já ia trabalhar. Eu comecei a trabalhar mais à noite, comecei a acordar de manhã, bem de manhã. Eu já faço isso, né? Mas eu comecei também a incluir o trabalho de manhã, porque eu queria tirar quinta-feira pra ir na Opus Dei sobre a aula de virtudes. E por que isso é importante pra mim? Porque é o meu caminho, minha primeira prioridade. Só que eu também não podia largar todas as coisas. Lembra que eu falei lá no começo da live? Ter o equilíbrio e ter, claro, as prioridades. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? É moldar e equilibrar todos os pratinhos, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês uma tarefa e eu quero, de verdade, quem participou aqui, quem tá vendo essa live, eu quero que vocês vão lá no direct amanhã. Não precisa abordar de forma íntima. Coloca que nem eu coloquei pra vocês aqui as minhas metas e as minhas prioridades. Eu coloquei de uma forma resumida. É óbvio que tem, mais claro, assiste minha live de metas. Façam a meta de vocês, façam uma lista do que é prioridade e quais são as metas de vocês. Não quero a curto prazo, porque a curto prazo passa rápido. Mas a médio e longo prazo, o que é prioridade pra mim? Qual é a primeira coisa? Então hoje a primeira coisa são seus filhos por algum motivo? Ok, não precisa colocar o motivo, tá, gente? Mas pra vocês coloquem. Eu tô falando no meu direct. Desculpa. Então coloca lá, meus filhos, por que os seus filhos são hoje prioridade? Por que eles são método já? Porque eu tô negligenciando isso faz muito tempo. Ótimo, então coloca lá. Qual é a segunda? A segunda é meu marido, eu tô bem com ele agora. Então eu consigo hoje fazer isso, fazer esse molde. Aí a terceira é Deus, a quarta é trabalho. Não, a primeira é trabalho. Eu preciso trabalhar porque hoje eu tô muito ruim financeiramente, eu preciso trabalhar, meus filhos conseguem segurar um pouco agora, meu marido consegue segurar um pouco. Ótimo. Vocês precisam ter claro isso na cabeça de vocês. Montem essa lista e trabalhem em cima dela. Assistam de novo essa live e trabalhem em cima dela, tá? E terminamos a live de hoje. Vou abrir aqui que mandaram 2 dúvidas. E aí... Cá, qual repertório de música você apresenta para as crianças? Espera aí. Cá, o que você leva em consideração quando escolhe a escola? Vou responder isso pra vocês. Como não é tema daqui, eu vou responder isso pra você, tá, Nath? Fica tranquilo, eu vou responder lá no... Deixa eu só tirar o print, porque senão eu vou esquecer. Peraí. Pronto. Eu não sei se eu vou conseguir salvar. Mas eu vou responder pra vocês isso. Vou responder lá nos stories. Alguém tem alguma pergunta? Eu só não vou responder aqui porque não é tema da nossa live, tá, Nath? Mas eu não vou deixar você sem a resposta, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou deixar aqui, senão hoje eu vou finalizar a nossa live. Nossa, muito obrigada, Maria. Obrigada a você. É muito legal que vocês participem, é a primeira coisa. É muito legal que vocês participem e é muito legal que vocês passem, porque, vocês verem, eu trago muito exemplo pra vocês sobre isso e do que eu tô vivendo. E eu acho que isso é bom pra vocês, entende? É bom pra vocês. Porque daí você fala, putz, minha vida é diferente dela, então eu preciso moldar isso. Putz, minha vida tá igual a dela, então eu consigo mexer nisso e nisso e nisso. Obrigada de verdade, vocês fazem muita diferença aqui, que vocês participem. Muita diferença mesmo. Deus abençoe, inclusive, todas nós. E é isso, gente. Muito obrigada por quem participou. Eu gosto muito de fazer isso pra vocês. É de graça, eu já falei, é de graça e não vou vender curso. A respeito disso, não vou vender curso. Podem ficar tranquilas, é de graça. Aproveitem mesmo. Muito obrigada por quem participou. Fico muito feliz com isso. E até amanhã, que amanhã a gente vai ter sobre o florescer da alma, tá? Eu sempre dificuldade em definir metas. Dani, sugiro que você assista, eu só não lembro qual que é o nome que tá isso, tá? Qual que é o nome da live. Mas eu fiz uma, se eu não me engano, ou é de rotina, o nome. Live de rotina ou live de metas mesmo, tá? Mas procura, porque você vai ter muita facilidade. Você vai ter facilidade de definir isso pra você. Eu garanto, porque eu deixei bem mastigado lá.
Eu só não falo pra você aqui agora porque você precisa entender o porquê. Se você tem dificuldade, você entendendo o porquê de cada coisa, isso vai ficar muito claro na sua cabeça, tá, Dani? Olha lá. E mesmo assim, Dani, se tiver dificuldade, volta a falar comigo aqui no direct que eu te ajudo, tá? Você fala assim, ó, tô com dificuldade por causa disso, eu te ajudo, tá? Amém. Deus abençoe você também. Posso falar um negócio? A hora que você começar, assiste a live, depois que você parar, você senta, fala, de verdade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu preciso da sua ajuda aqui. Me dê clareza nos meus pensamentos pra eu conseguir colocar a meta. Eu faço isso com tudo. E me ajuda, tá? Me ajuda de verdade. Coloca seu coração lá. Foi o que eu falei. Coloca seu coração lá. Eu acho que você vai conseguir assistir a live. E de verdade, precisou de ajuda? Dani, vem aqui. Vem no meu direct e fala assim, cara, eu comecei a fazer, eu parei aqui, ó. Eu parei aqui por causa disso. O que você pode me ajudar? Você passou por isso? Eu te ajudo, tá? Eu te ajudo de verdade. Vai lá. E é isso, gente. Vou desligar a live. Vou abrir caixinha aí, se vocês quiserem. Continuem com as perguntas lá que eu ajudo vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação.